Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus recusa um sinal e, desalentado, suspira diante da incredulidade do povo eleito, do povo de Deus. Vejam, é importante nós entendermos o que é a fé. A fé, ela exige de nós que nós digamos sim a algo que não vemos. Portanto, os sinais que Deus nos dá nunca serão uma demonstração inequívoca daquilo que Deus quer nos ensinar. Deixa eu falar de forma mais simples. Veja, a fé, ela permanece sempre livre. Jesus te dá sinais do amor dele, dá sinais de que de fato ele se importa com você e quer salvar você. Mas haverá sempre liberdade para você duvidar. E isso é importante. Por quê? Porque toda fé verdadeira, ela já é um início de amor. Ela já é uma espécie de confiança, de dizer sim a uma palavra cujo significado eu não estou vendo face a face. Mas eu digo, já que sois vós, Senhor, quem o dizeis, e eu vos amo, e eu confio em vós, por serdes vós quem sois, sim, eu creio. Existe muita gente que não dá o passo da fé, porque insiste de forma soberba e de forma equivocada que Deus lhes dê uma prova cabal, uma prova irrefutável, uma coisa assim que esfregue na cara deles, né? E veja o amor. Mas veja, isso não é possível. Isso não é possível porque isso transformaria o cristianismo não na religião dos filhos livres que amam livremente, mas na escravidão daqueles que devem, evidentemente, né, servir como gente sem liberdade. Então não é isso que Deus quer. Deus não quer escravos sem liberdade, Deus quer filhos livres. E é por isso que Deus se esconde. Sim, Deus se esconde. Muita gente fica pensando assim, poxa vida, não pouparia tanto trabalho se Deus aparecesse aqui para todo mundo e dissesse, olha eu aqui, pronto gente, olha aqui, de forma irrefutável. Vocês estão vendo, não dá para duvidar, pronto e acabou. Sim, só que acontece o seguinte, você já parou para pensar quem é Deus? Deus é o bem supremo. E se Ele aparecer para você, você não vai conseguir resistir. Veja, se o alcoólatra não consegue se conter diante de uma bebidinha, se o drogado não consegue resistir diante de um pozinho, se o dependente de sexo desordenado não consegue resistir diante da mínima sedução, você acha que alguém vai ser capaz de resistir diante de Deus que aparece e que se manifesta inequivocamente? É evidente que não. Se Deus aparecer aqui, Ele vai ser um ímã que vai atrair você de uma forma extraordinária e você não tem mais liberdade. Mas Deus quer a liberdade, Deus quer que você o ame, por isso Deus se esconde. E porque Ele se esconde, Ele pede de você a fé, uma fé livre. Uma fé diante da qual você sempre vai poder cair na sedução do demônio que fica cochichando no seu ouvido, dizendo assim, será? Mas será que é verdade? Meu irmão, só existe um jeito de você fugir das tentações contra a fé. É você não dar ouvidos. Não enfrente esse tipo de tentação. Os santos padres, os diretores espirituais, todos nos explicam.
tentações contra a fé, você não dialoga, você foge. E você foge para os braços de Jesus e diz: eu creio, mesmo sem ver. Me lanço em vossos braços, Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.